tarde, sou Glaucia Vieira, professora da Universidade Federal do Tocantins. Também ministro aula no curso de agroenergia, né, no PPG, em agroenergia da UFT. E estou aqui hoje com a proposta de apresentar uma palestra para ser apresentada na AgroTeams esse ano, né, online. Então, o tema estou trazendo o tema aplicação de biochar na agricultura e sustentabilidade. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e espero que vocês gostem. Bom, como eu falei, o nosso tema é biochar produzido a partir de lodo e de agroresíduo, né, a pirólise de lodo e agroresíduo, relacionado com a sustentabilidade e a inovação na agroenergia. Como eu falei, eu trabalho na Universidade Federal do Tocantins, eu vou mostrar um pouco sobre a universidade, uma pequena introdução, falar um pouco sobre a identificação do problema, a aplicação, né, do lodo residual e agroresíduos na produção de biochar, enfim, alguns resultados da aplicação, de possíveis aplicações desse biochar e conclusão. Aqui é o Tocantins, vocês conhecem, né, que é o seguindo o pôr do sol, enfim, Palmas, Tocantins, é uma característica nossa. A nossa Universidade Federal do Tocantins também, acho que a maioria de vocês conhecem, quem não conhece, convido a conhecer. É a mais importante universidade do estado do Tocantins, faz trabalhos maravilhosos na área de agroenergia, principalmente, meio ambiente. Então, venham conhecer o campus de Palmas e o LED Bio, também convido todos vocês a conhecerem. Esse aqui é o LED Bio, o laboratório que eu coordeno, laboratório de ensaio, desenvolvimento de biomassa e biocombustível. Aqui, alunos de pós-graduação, alunos de PIBIC, enfim, desenvolve várias pesquisas na área de energia, de bioenergia, aproveitamento de biomassa, agroresíduos para a produção de energia alternativa, a produção de biocombustíveis experimentais. Então, faço um convite a vocês para conhecerem a universidade, o laboratório, o PPG em agroenergia. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Que é a produção de biochar a partir de processos de pirólise e a sua aplicação principalmente na agricultura e também tem a opção de ser aplicado na agroenergia, né? Bom, o que é o biochar? O biochar é um material sólido, na verdade é um carvão, similar a um carvão vegetal, produzido a partir de biomassas que podem ser cultiváveis ou residuais, como agroresíduos, como lodo, né, produzido em estações de tratamento de esgoto, como, enfim, vários tipos de biomassa, como a cana-de-açúcar, por exemplo. E como que ele é produzido? Ele é produzido a partir de processos de pirólise em temperaturas médias, aí, entre 500 e 600 graus Celsius. E ele pode ser aplicado, como a gente vê aqui, na agricultura, por exemplo, no solo, na retenção de metais, na retenção de carbono, no melhoramento das condições do solo, no acondicionamento do solo. Também pode ser aplicado para a produção de energia, né, de energia alternativa. Mas o biochar, esse produto com esse nome, ele tem como principal aplicação, hoje no mercado, a aplicação na agricultura. Né, condicionamento de solo e também retenção de dióxido de carbono. Como eu falei, né, ele pode ser utilizado para o condicionamento de solo, ele aumenta a produtividade do cultivo de biomassas no solo e acaba também resultando na não utilização de fertilizantes minerais, quando você usa o biochar. Ele retém dióxido de carbono no solo e reduz a emissão de gases de efeito estufa. E quando ele é produzido a partir de lodo residual e de agroresíduos, uma das principais vantagens é a questão da sustentabilidade, porque a gente trabalha com um resíduo, uma biomassa residual, para produzir esse material, para produzir esse biochar. Então, a gente consegue resolver dois problemas simultaneamente: a disposição dos resíduos e a produção de um produto com uma aplicação sustentável, certo? Então, ele pode ser usado na agricultura, como eu falei, ele tem sido aplicado, vários estudos têm sido realizados nesse sentido, mas por também apresentar um potencial energético, também pode ser aplicado para a produção de energia elétrica como substituto dos derivados de petróleo, como o carvão mineral, por exemplo. Esse biochar, né, esse carvão obtido a partir da pirólise,
ele pode ser ativado, pode ser trabalhado, a sua área superficial pode ser modificada, e ele pode ter aplicação como material dissolvente na indústria química e na indústria de alimentos, por exemplo. E também pode ser aplicado como material dissolvente em estações de tratamento de esgoto ou de água. Como que ele é produzido? Ele é produzido a partir de um processo chamado processo de pirólise, que é uma degradação termoquímica ou termocatalítica da biomassa em ausência de oxigênio, em temperaturas que podem ser médias, que a gente chama de baixa e média pirólise, com o tempo de retenção também variado, e aí então a gente varia o processo entre uma pirólise lenta, uma pirólise rápida, dependendo das características físico-químicas. No LED Bio, a gente trabalha com a pirólise lenta, entre 400 e 600 graus Celsius, variando o tempo de residência da biomassa, a taxa de aquecimento e também trabalhando com processos termocatalíticos. A partir da aplicação desse processo em biomassas cultiváveis ou residuais, como lodo e agroresíduos, por exemplo, a gente obtém 4 produtos, né, que é o bioóleo, uma fração aquosa, o biochar, né, e a fração gasosa. O bioóleo, o biochar e a fração gasosa têm aplicações diretas. O bioóleo pode ser aplicado como substituto dos derivados de petróleo. O biochar pode ser aplicado na agricultura, como condicionador do solo e sequestro de dióxido de carbono, por exemplo, armazenamento, né, de dióxido de carbono. E a fração gasosa ela também pode ser aplicada para a produção de energia alternativa. A fração aquosa, existem vários estudos que estão sendo realizados a respeito, mas os principais produtos são o bioóleo, o biochar e a fração gasosa. Então, a gente trabalha com isso no LED Bio, com essa linha de pesquisa, e a gente produz esses bioprodutos e, a partir deles, vários estudos de aplicação e de modificação de produto, enfim, e de rota tecnológica são realizados. Aqui o exemplo de algumas biomassas, né, que a gente trabalha, caroço de açaí, a gente trabalha também com lodo residual, enfim, a gente trabalha com babaçu, a gente trabalha com pequi, a gente trabalha com macaúba, a gente trabalha com a palha e o bagaço da cana-de-açúcar, enfim, a gente já trabalhou já com vários tipos de biomassas extrativistas e residuais ao longo desses 14 anos aí. Então, no laboratório, em escala laboratorial, a gente tem um reator de bancada e nesse reator a gente realiza vários tipos de estudos de processo, termoquímicos e termocatalíticos, aplicando essas biomassas e produzindo, então, esses biocombustíveis experimentais, esses bioprodutos, e otimizando as suas características químicas, físico-químicas e de aplicação no mercado de energia, meio ambiente, né? Enfim, como eu falei, a gente já trabalhou com açaí, babaçu, né, e lodo. Então, aqui são algumas características físico-químicas do biochar, uma caracterização do biochar produzido no laboratório. Por exemplo, poder calorífico, o açaí a gente vê aqui na faixa de 35,81 megajoules por quilograma, babaçu 33, mesocarpo do babaçu, epicarpo 35, amêndoa 26 e do lodo 12. A gente tem também o percentual de carbono, a gente vê aqui um alto percentual de carbono quando comparado com os demais na amêndoa do babaçu, percentual de nitrogênio. É interessante que no mesocarpo e no epicarpo a gente não tem nitrogênio, é zero, isso é interessante, nada interessante. Percentual de enxofre, hidrogênio, todas essas características físico-químicas são importantes para que a gente associe a aplicação desse material no solo, por exemplo, com maior o teor de carbono, melhor para aplicação no solo. Tem a ver também com o poder calorífico, né? Enfim, tudo tem uma relação. Por isso que é importante fazer a caracterização físico-química dessa biomassa. Bom, como eu falei, esse material produzido no processo de pirólise, ele pode ser aplicado no solo, né, para melhoramento, condicionamento, para aumentar a produtividade, enfim, para retenção de carbono, e também pode ter outros tipos de aplicação, como, por exemplo, após um processo que a gente chama de ativação, processo físico-químico, ele pode ser aplicado como material dissolvente frente a corantes, por exemplo.
Então, a gente realizou alguns testes no laboratório, a gente otimizou esse biochar, esse carvão que a gente obtém a partir do processo de pirólise, fizemos uma ativação física, com isso aumentamos a área superficial, modificamos a área superficial e fizemos alguns testes de adsorção frente, por exemplo, corante tartrazina, que é muito utilizado na indústria de alimentação. E a gente observou, quando a gente fez uma comparação no percentual, que esse carvão, né, obtido no laboratório, ativado, esse biochar, comparado com o carvão comercial, qual foi o melhor percentual, se houve alguma variação em relação à adsorção de tartrazina. Então, a gente observa aqui que o carvão ativado, obtido no laboratório, nosso biochar, depois de passar por um processo de modificação da área superficial, conseguiu ter um percentual de adsorção na faixa de 98% da tartrazina. Nas mesmas condições, o carvão ativado comercial chegou a 64%. Então, o nosso carvão obtido no laboratório teve um resultado muito melhor de adsorção do que um carvão comercial, por exemplo. Com isso, a gente observa que esses estudos, essas pesquisas aplicadas, podem trazer inovação tecnológica, podem trazer para a sociedade benefícios, porque esses produtos vão chegar às pessoas, e com isso, vários outros tipos de aspectos, como ampliação de mercados, novos mercados, criação de novos empregos, enfim, tudo está relacionado. Então, quando a gente desenvolve uma pesquisa em escala laboratorial aplicada com potencial de ampliação, né, de chegar a uma escala piloto, uma escala industrial, produzir esses produtos em escala, a gente está falando também de aumento de renda na população, aumento de emprego, geração de emprego, enfim, tudo está relacionado. E o uso, a aplicação desse biochar especificamente na agricultura, que é o tema da palestra, ele tem como principais vantagens, né, olhando para o futuro, o fato de reduzir as emissões de dióxido de carbono, isso é uma das principais vantagens, associadas a melhor condicionamento do solo, aumento de produtividade no cultivo de vários tipos de biomassa, enfim, e também na redução de custos, né, para isso. Bom, o time do laboratório do LEDBio é formado por mim, eu sou coordenadora do laboratório, temos o nosso técnico do laboratório, doutor em biotecnologia, o Jefferson, temos os nossos estudantes do mestrado em agroenergia, os nossos colaboradores, professores colaboradores da UFT, de outras universidades do Brasil, de Portugal. Então, a gente agradece a todo mundo pela colaboração e agradecemos à AgroTeams e ao PPG em Agroenergia pela oportunidade. Até a próxima.